E hoje eu trouxe um cara que conhece muito de tecnologia, mas mais especificamente na parte de inteligência artificial generativa. Para o cliente entender naquela época, em 21, o que era algo generativo era muito difícil, porque como que eu ia explicar para ele se não tinha não estava massificado essa tecnologia, mas eu tinha que explicar para ele que estavam vindo coisas através de uma inteligência artificial generativa e que não era o meu código ou o código lá que estava falhando, né? Então toda vez que acontecia isso, ele, pô, cara, fala lá com o seu desenvolvedor, o que tá acontecendo? Vocês não estão... Ele não testou? Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da ChatVolt e hoje nós vamos falar um pouquinho mais profundo até de tecnologia de inteligência artificial generativa. Para quem não me conhece, eu sou Alexander Barros, seja bem-vindo ao nosso podcast e hoje eu trouxe um cara que conhece muito de tecnologia, mas mais especificamente na parte de inteligência artificial generativa e inteligência artificial como um todo, né? O cara é responsável por grandes projetos, inclusive ele foi parar na Nasdaq, a gente vai perguntar para ele como é que isso aconteceu. Então, tenho um grande prazer de apresentar para vocês Enio Moraes. Seja muito bem-vindo, Enio, se você pudesse apresentar para o pessoal te conhecer. Claro, Alex. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, né? Então, eu me chamo Enio Moraes, né? Já estou aí no mercado de IA há 15 anos, né? Então, já fiz desde a minha pós-graduação na França em IA, né? Mas ainda não era SA que a gente conhece agora, fácil, legal de usar, né? E assim, passei por grandes empresas de tecnologia, né? Hoje ainda atuo em grandes empresas, né? E também aí com consultorias, advisors, né? E vim aqui, né, falar um pouco de IA aqui com o Alex, que é um grande parceiro, né? E principalmente falar um pouco de como que a IA ela tá movimentando o dia a dia, né? Então, como que ela tá mexendo o ponteiro das empresas e das implementações, né? Legal, Enio. Bom, acho que a gente tem muito assunto para falar hoje. Vamos tentar aqui fazer um episódio bem completo, falando um pouquinho de tecnologia, falando um pouquinho de projeto, trazendo insights legais para vocês, muitas dicas aqui. Mas eu queria começar por um assunto bem bacana. Cara, como que foi essa história de você participar, né, de uma empresa que abriu a IPO na Nasdaq e é uma empresa ligada à inteligência artificial? Conta para nós um pouquinho da sua história, da sua carreira nessa empresa, como é que foi isso, como é que foi essa situação da Nasdaq lá. Conta para nós, por favor. Isso, claro, assim, essa experiência foi uma empresa que foi focada em dados, né? Então ela já se destacava no mercado de dados há um bom tempo, né? Ela trouxe aí soluções como Cloudera, né? Elastic, né? E depois foi implementando consultoria, né, serviço e resolveu criar e resolveu de fato se aventurar no mercado americano, né? E como a gente sabe, a gente tem percebido hoje com IA, né, a grande fundação do uso da IA são os dados, né? Então, como a gente já estava imerso no mundo dos dados, né? Então a gente estava construindo uma plataforma de dados, que hoje a gente está vendo siglinhas hoje entrando no mercado, como Snowflake, Databricks, a Microsoft com o Fabric, por exemplo. A gente já estava desenvolvendo uma plataforma similar a essa e quando a gente organiza os dados, logicamente, a parte de machine learning, inteligência artificial, ela vem muito forte e isso atraiu, né, muitos investidores e principalmente a Bolsa Americana, né? Então, a gente levou esse desafio que foi muito grande, principalmente uma empresa brasileira, né? Então, é uma empresa que quando a gente vai listar uma tecnologia no mercado internacional, a gente acaba tendo que passar por várias curadorias, né, de segurança, de privacidade, de certificações, né? É um mercado diferente, com normativos diferentes, uma exigência diferente. A gente sabe que o mercado americano, o pessoal já tem uma maturidade em dados muito maior do que a nossa, né? Então foi um desafio muito nesse sentido, de conseguir provar para o mercado que a gente conseguia estabelecer uma plataforma robusta de dados, né, gerasse essa fundação para que a gente conseguisse colocar aí ferramentas de inteligência artificial com base nesses dados. Então foi uma experiência bem legal, a gente pôde ver na dinâmica ali quando lança uma empresa em Nasdaq, o quanto que o americano é organizado, né? Então assim, imagina que a gente foi tomar café lá, coisa de 7h30, 8 horas da manhã,
E o lançamento era às 9h. E assim, o lançamento, imagina, realmente, eu não sei se vocês já viram, né? Fica todo mundo numa sala e aperta o botão e lança a empresa, né? Foguetes lá. Só que os bastidores disso é algo inacreditável. Assim. Então, o pessoal, eles tinham que ficar... Entra o pessoal, volta o pessoal, tira foto, né? E como brasileiro, então imagina que antes a gente estava tomando café. O brasileiro gosta de dar uma atrasada no café, de ficar, pega um bolinho, pega um suquinho, né? E os americanos estavam, cara, vai lançar lá, 9 horas, vocês não estão entendendo. E ela recolher, era uma menina que estava organizando, né? Sendo a líder disso. Recolhendo o pessoal, né? Falou, cara, ó, vamos lá, você não vai chegar. E imagino que foi um desafio para ela conseguir reunir tinha muitos brasileiros ali, para que às 9 horas, ao vivo, né? Então, a sala lá fica com várias telas, assim, na frente. E aí o pessoal vai, né? O senhor vai, divulga, fala, aperta o botão, todo mundo comemora exatamente às 9 horas. Putz, deve ter sido... Mas assim, para chegar até ali, muito trabalho, né? Muito trabalho. Para conseguir validar tudo, para conseguir... Porque assim, foi a primeira empresa brasileira a conseguir fazer um IPO em Nasdaq acima de $1 bilhão. Exato. E no ramo de inteligência artificial, né? Que estava nascendo, né? Porque isso foi em 2020... Foi 2022. 2022. Agosto de 2022. O ChatGPT ia ser lançado em 30 de novembro, pessoal. Então, eles estavam fazendo o IPO de uma empresa brasileira, nasceu na parte de dados, depois investiu muito, né? Criou uma plataforma na área de IA. Não era IA generativa igual a gente conhece, né? Que ele vai explicar a diferença para vocês depois. E o ChatGPT foi lançado só em 30 de novembro de 2022. Foi bem antecipado, né? De todo mundo por imaginar. Sim. Assim, a gente já estava fazendo projetos com a OpenAI, né? Então, a gente já conhecia a OpenAI, mas era tida como uma solução open source, né? Então, estamos usando e tal. E aí eu lembro que a gente fez a implementação de um agente de WhatsApp também. Isso era 2021. 21 já? 21, sim. Só que com o GPT-2. Nossa. GPT-2. Vocês fizeram em 2022, hoje que a ChatVolt é especialista em fazer, mas vocês fizeram cortando mato alto. Só que fizemos com um motor de cortar a grama muito pior. Era o GPT-2. Era o GPT-2. E aí tem umas histórias engraçadas disso, né? Logicamente eu não posso abrir o nome do cliente, mas assim, a gente fez um agente de IA que você poderia escolher o carrinho. E tava na pandemia, né? Então tava naquele cenário de que, cara, todo mundo tá lockdown, tinha que fazer compras e tal. E você conseguia montar o seu carrinho ali no WhatsApp, e eles traziam os produtos e você ia montando. Só que lembrando, né, a gente estava usando o GPT-2. Então, no diálogo, aparecia uma série de coisas que não faziam sentido, né? E coisa que a gente, depois que lançou o ChatGPT e a gente começou a entender o que era alucinação, né? Que, né, está prevendo novos tokens, então faz parte do jogo alucinar também, muitas das vezes, né? Só que lá, quando a gente estava com o GPT-2, a alucinação era a maioria das situações. Então, era um negócio... cara, e a gente, assim... deu certo, só que a gente passava muita vergonha. Não, porque você não consegue prever o que vai acontecer. Não é igual um programa de computador que você testa, sabe que vai acontecer exatamente aquilo certinho. Na IA generativa, pessoal, não é assim exatamente perfeito. Mas as surpresas são muito menores hoje. Mas nessa época eu imagino que você deve ter dado muita gargalhada de ver os absurdos que o GPT-2... Que o pessoal que tá nos assistindo só conheceu o 3.5, pessoal. O 2, o 1, só tinha acesso quem usava via código, quem usava via API, quem estava cadastrado lá na OpenAI para ser beta tester, né? Mais ou menos isso, né, Enio? Assim, na época, a OpenAI ela já era uma empresa conhecida ali no ramo tech, principalmente para os cientistas de dados, né? Então, você conseguia... Como era... de fato uma empresa open, né? Então a gente ia lá, cadastrava, conseguia APIs, já tinha uma espécie de playground para você fazer, que hoje é muito conhecido, né? Na época era uma coisa que a gente mexia, mas achava novo ali, né?
Só que a gente não botava muita fé porque os resultados não estavam legais, entendeu? Os resultados não estavam legais e aí a cada surpresa que a gente tinha, ficava parecendo que o nosso sistema não era bom, né? Então ficava assim, pô, mas vocês não acertaram isso no código, né? E aí, na verdade, para o cliente entender naquela época, em 21, o que era algo generativo era muito difícil, porque como que eu ia explicar para ele que se não tinha não estava massificado essa tecnologia, mas eu tinha que explicar para ele que estavam vindo coisas através de uma inteligência artificial generativa e que não era o meu código ou o código lá que estava falhando, né? Então toda vez que acontecia isso, ele, pô, cara, fala lá com o seu desenvolvedor, o que está acontecendo? Vocês não estão... Ele não testou? Vocês estão fazendo o QA direito, vocês estão colocando essas coisas em produção. E para imagina, para explicar isso naquela época era muito complicado, porque essa tecnologia ninguém sabia. Hoje, o que é legal hoje que a gente está vendo na inteligência artificial é que a gente tá entendendo, cara, o que é um transformer, né? O que é um token, né? Então, assim, nossa, DeepSeek, né? Todo mundo está escutando. Olha que legal isso que está acontecendo, né? Porque está indo para todo mundo. E outra, né? Quem diria que uma empresa, que nem a gente comentou aqui, não é o assunto, mas, por exemplo, da DeepSeek, movimentar tanto o ponteiro de uma bolsa americana. De todas as ações fecharem no vermelho num único dia. Exato. Então, assim, imagina que antes, aconteceu um problema no suprimento de minério, de ferro, por exemplo. Beleza, vai afetar as empresas relacionadas ao minério de ferro, né? Teve um problema lá, alguma coisa relacionada à água, vai afetar os que têm a ver com isso. A IA afeta o cross. Então, assim, é incrível que isso tá na nossa cara hoje. Do outro lado do mundo, né? Aconteceu e impactou o mundo inteiro. Exato, impactou o mundo inteiro. Então, hoje, a IA, ela é uma tecnologia diferente. E que a gente tem que pensar e tratar ela de uma maneira diferente do que a gente tratou tecnologia até agora. E isso que eu vejo com os executivos que está difícil entrar na cabeça, porque o pessoal entender que essa tecnologia, ela é cross, porque olha, impacta a bolsa inteira. Então imagina na sua empresa, será que todo mundo não pode usar, né? Então é aquele ponto que eu bato muito ali nas conversas com muitos mentorados, que eu converso, amigos, que eu converso, que às vezes a IA ela vai trazer um valor no momento que você deixar as pessoas usarem. Se o cara de tecnologia querer ser o super-herói, que eu vou dar a ideia e você usa fazendo o que eu estou falando para você fazer como era antes, né? Como implementei um sistema CRM, ERP, a ideia foi minha, eu coloquei esse módulo, você vai usar esse módulo, mas eu sou o inovador. Hoje a grande mágica desse negócio é colocar na mão das pessoas para elas usarem. A ideia é florar delas, né? Eu concordo com você. Eu trabalhei muitos anos implementando sistemas em empresas, né? Uma multinacional alemã que eu trabalhava, implementando sistemas de RH, né? ERP para RH. E, cara, era bem isso, né? A área de TI tinha o poder da informação, né? Tinha o poder do sistema, de desenvolver, de ajudar a aprovar os projetos e implementar. A IA generativa, ela meio que democratiza o acesso. Hoje, qualquer pessoa com um bom discernimento, sabendo fazer boas perguntas, constrói coisas maravilhosas no ChatGPT em minutos. E depois transforma isso em imagens maravilhosas. A gente faz POCs na ChatVolt de um dia para o outro. A gente chegou com um desafio ontem, 5 horas da tarde, para apresentar para uma multinacional hoje, às 10 horas da manhã, uma POC de um agente de IA para fazer um processo super complexo. E a gente construiu e apresentou às 10 horas da manhã, coisa que levaria talvez 6 meses no método tradicional, a gente conseguiu fazer em horas, né? Então, a IA generativa ela traz um poder muito grande para você, para sua empresa, para poder trabalhar. Mas, Enio, eu queria explorar um pouquinho mais, voltar um pouquinho lá atrás. Como foi essa sua decisão de estudar IA quando não era moda? E como que você foi parar lá na França? Bom, assim, na verdade eu fiz engenharia elétrica, né? Então eu sou engenheiro eletricista, né? E na engenharia elétrica a gente já tinha matérias de inteligência artificial. E elas estavam muito relacionadas a controle e automação, né? Então, controle e automação, para quem está ali dentro, imerso na indústria, tem muito a ver com
PLCs, que são programadores lógico controláveis, né? Então são sistemas de controle para organizar se aquela prensa pode ser acionada em determinado momento, robôs, né? Então, estava muito forte e o início, muitas das vezes, entrou muito nessa parte industrial, né? Porque quando a gente tem um robô que vai pegar uma peça e vai movimentar, e na garra dele tem um sistema de visão que consegue pegar um copo e apertar de uma maneira que não estoure o copo, a gente já está acrescentando algumas coisas de inteligência, nem que for no sentido de parametrizações massivas, né? Então, eu comecei com isso muito nesse ponto, né? Eu fiz engenharia elétrica e era uma faculdade, né? Eu fiz na Unesp, que a gente poderia explorar, né, especificações. E aí eu passei numa bolsa em Grenoble, né? Então é na Politécnica de Grenoble, uma das grandes faculdades lá da Europa. Fica do lado ali do acelerador de partículas na Suíça, do CERN, né? Então a gente foi lá e penamos pra caramba pra passar, não foi fácil, mas essa escola, ela foi a primeira universidade que colocou um robô, é que em francês eles falam um robô que marcha, né? Um robô de pé, começou capaz a andar. de andar igual um humano. Exato, e aí lá tinha ainda esse robô, era um círculo assim, e tinha esse robô, então ele começou às vezes com um apoio tinha uma barra que ele andava e segurava, e depois ele tirava a barra e ele ficava andando em círculos, isso lá em, sei lá, acho que foi o primeiro robô, acho que foi, nesse caso, acho que foi 2002, alguma coisa assim, sabe? Então lá sempre teve um cunho forte de IA, né? Então mais voltado principalmente para aquele conceito mais raiz de inteligência artificial. Então a gente fazia aulas de imagem, vetorização de imagem, deslocamento de imagem, deslocamento de vídeo. Cara, a gente tem que fazer inúmeros cálculos para conseguir ter um resultado, sabe? Então, eu me interessei pelo tema naquela época, mas não necessariamente que eu gostava do tema, porque eu achava ele muito difícil. Eu achava ele tenebroso de cálculos, né? Se tinha-se muitos cálculos para você conseguir... E lembrando, na época, estava na época do começo dos drones. Não tinha nem no Brasil. E o drone, para quem estudou controle e automação, ele é um caso clássico de você conseguir sequenciar e sincronizar os 4 motores para que ele fique estável. Então, por exemplo, em controle e automação, existe um exercício que é básico, é uma mesa que fica a bolinha rodando e você tem um motor que o desafio de você colocar a sua IA, ou seja, a sua inteligência, era no sentido da bolinha nunca cair. Mas continua movimentando sempre. Exato. Então o motor ele ia lá sentir o peso de um lado, às vezes com sensores, né? E isso foi um dos princípios depois a França mesmo foi líder nisso nos drones, de começar a equilibrar os drones. Só que até esse momento era legal, só que era custoso, era difícil, era um desafio, né? Então eu gostava do tema, mas ao mesmo tempo eu sabia que era um tema muito complexo. Ainda é um tema complexo, né? Só que a diferença é que assim, pra gente conseguir valor demorava muito, sabe? E hoje o que eu vejo que a gente tem aí, principalmente o que a gente está vendo hoje com inteligência artificial, é muito prazeroso ver que isso já chegou para todo mundo, né? Tá chegando para o B2C de uma maneira forte. E saber o quanto que foi difícil, cara. E eu digo assim, há 4, 5 anos atrás, a gente chegava numa empresa, colocava 4, 5 cientistas de dados para ele fazer uma previsão, por exemplo, de um produto lá, de um forecast de um produto, ou algo do tipo. Cara, demorava 6 meses para ter um primeiro resultado, só que era caro, o cara tava pagando aquilo. Hoje, se o cara combinar algumas coisas, esse primeiro resultado ele consegue ter mais rápido. Então, isso que a gente está vivenciando hoje, para quem não passou, né, ou não estava nesse tema 15 anos, 10 anos, ou mesmo 5 anos atrás,
não consegue observar o quanto que está transformando as coisas, né? Então, você fazer uma imagem, que nem hoje a gente faz com IA, fazer um vídeo, era uma coisa muito cara, era uma coisa difícil de fazer, você tinha que pagar para alguém fazer, né? E hoje a gente, assim, tá na nossa mão, tá num aplicativo no celular, né? É muito interessante, né? E como as coisas evoluíram rápidos, né? A gente vê aí o mercado hoje em dia, você falou aí de 10, 15 anos atrás, um humanoide que não conseguia nem parar em pé direito, tinha um apoio, né? Hoje em dia o pessoal está construindo a Figure, está construindo em outros lugares. A Meta também vai entrar nesse mercado de construir humanoides perfeitos. Já tem muitos trabalhando em linha de produção, que nem da BMW na Europa. Muitas coisas já são feitas por robôs e tudo partiu, né, de uma necessidade de resolver um problema. Se usou a IA, depois agora criou a IA generativa, estão usando a IA generativa nesses humanoides também. Enio, você consegue contar para nós um pouquinho, né? A gente explicou em episódios anteriores um pouquinho da história da IA generativa, né? Mas como você tem bastante embasamento técnico, estudou bastante isso, contar para nós um pouquinho lá do princípio, né? Da parte lá dos Transformers, um pouco do que você consegue compartilhar com a gente, né? Além de ser professor também em curso de pós-graduação, que você conseguir trazer para nós aqui, para o pessoal ter uma visão, sem entrar muito na parte técnica, de como que surgiu a IA generativa que a gente está vendo hoje, que a gente vê hoje na ChatVolt. Claro, assim, eu vou dar um passinho curto para trás, que é o seguinte, né? Quando a gente não tinha forte a internet, né? Então a gente não conseguia trocar mensagem, né? A gente mandava mensagem só por mensagem de texto, né? A gente não tinha massa para a gente conseguir colocar uma IA, ou seja, massa de dados, né? A gente não tinha massa de dados para a gente conseguir treinar algo que a gente está vendo hoje, que são as IAs generativas, né? Então, o que a gente viu nos últimos 10, 15 anos, né? Uma ascensão grande das plataformas digitais, né? Então, todo mundo querendo usar redes sociais. Aí eu estou falando lá de 2005, 2006, 2007. Uma forte adesão, todo mundo usando. Com essa forte adesão, cada vez que a gente cadastra, adiciona alguém, fala com alguém, coloca uma foto, coloca uma postagem, manda um e-mail, faz ou publica um artigo, a gente está gerando dados. Dados. Passado aí 10 anos, 12 anos, né? Então, quando a gente fala hoje, nossa, o Facebook, todo mundo fala, pô, você tá velho, pô, que você não usa o Instagram ou o TikTok, né? Só que esse tempo de maturação, vamos dizer assim, de uso do Facebook, do Instagram e outros, né, o próprio YouTube, ele fez com que, e também buscas aí no Google, né, cada vez mais gente colocando site, ficando mais barato colocar blog, site, pessoal publicando coisas em LinkedIn, newsletter. A internet em si ela foi tendo muitos dados. Então, tornou-se possível hoje se criar uma IA generativa que ela pega um monte de dados na internet, dados que você quiser colocar, etc. E consegue indicar respostas com base nessa base, que ela foi pré-treinada, né? Que ela tem uma inferência ali de qual que pode ser a melhor previsão da próxima palavra, né? E por aí vai. Então eu vejo que a gente conseguiu chegar hoje nesse patamar, né? Aí hoje que eu digo ali 2023 por enquanto, por conta dos dados, né? Porque lá 3, 4 anos atrás, né, quando eu estava usando lá a história que eu falei do GPT-2, ainda não estava legal. Porque se tivesse mais dados, ia dar para ter uma resposta melhor. Só que além dos dados, tem também quanto que isso custa. E se é viável também você conseguir processar e treinar esse volume de dados. Então, a evolução, né, da computação em cloud, né, a evolução da facilidade da computação em cloud, você conseguir montar o seu sistema, né, o barateamento disso, né, então começou a ficar um pouco mais barato você conseguir montar um sistema dentro de cloud. Ficou mais factível. Essa combinação de um processamento mais adequado, ter fácil essas ferramentas na mão de pesquisadores, de cientistas de dados, engenheiros de dados. Ou seja, ele consegue hoje montar uma estrutura dentro lá da AWS, da Microsoft, do Google, ele consegue montar uma estrutura forte
e treinar os seus dados lá. Então, essa combinação de muitos dados, uma estrutura de cloud que seja escalável, possível de treinar e lógico, vai ser caro porque tem muitos dados também, um processamento muito grande. Gerou-se a possibilidade da gente conseguir ter uma IA que consiga gerar novas ideias, novos textos, novos áudios, novas imagens, com base em uma série de bases históricas, né, que ela não precisa copiar, mas ela consegue aprender e informar, né, as próximas palavras ali, que é um pouco do que a gente viu dessa configuração do uso ali dos transformers, né? E a gente vê hoje que até isso que é novo já está começando, não que está ficando ultrapassado, mas está vindo também os conceitos do Mixer of Experts, ou seja, o time de experts, né? Aquela IA mais racional, né? Que ela pensa antes também de informar uma previsão de token, né? Por conta que o sistema em si, né, do uso de transformers, né, ele naturalmente ele vai indicar o próximo token de uma maneira rápida, porque ele vai localizar rapidamente essas correlações e vai informar. Mas aí, às vezes, será que informou a melhor coisa, né? Será que teve alguma alucinação, falou alguma coisa que não deveria falar, né? Porque a gente fala de alucinação, mas hoje em dia já tem diminuído muito, né? Então, as próprias LLMs já têm ficado muito atento a isso, né? Seja colocando camadas de segurança, seja retreinando a base original, seja colocando ruído na base original, né? A gente sabe alguns casos aí de umas grandes aí que, né? Eu vou resolver o problema de todo mundo treinou com a base das pessoas ricas e que são brancas, né? Foi essa base, só que aí, vamos resolver isso, você treina com o oposto, né? Às vezes não funciona, né? Então a gente sabe histórias aí na comunidade que assim, não adianta você tentar resolver trazendo ruído para a base de dados. É melhor você pegar mais bases reais, né? Que tenham ali, ou às vezes, um público diferenciado, né? Então, agora a gente já está vendo o advento dessas IAs que estão pensando mais. Então, ela tem um grupo de experts ali que quando chega um comando, um prompt, alguma frase ali, porque às vezes, cada vez mais agora que você tem experts, você vai economizar na informação de prompt que você vai precisar colocar, né? Então agora você não precisa também, usando uma IA dessa, colocar muitos detalhes de prompt, né? Então hoje a gente já vê IAs que estão pensando com vários experts, então o cara conhece de gestão de projeto, outro conhece de jurídico, outro conhece de saúde, outro conhece de RH. Na hora que chega a demanda, ela fala, opa, isso aqui, será que eu vou precisar do cara de projeto? Não, acho que não, acho que é uma demanda que vai vir para o cara jurídico. Eles vão se falando, eles vão raciocinando, e depois de, né, alguns segundos ou até casos minutos, ela traz uma resposta que pelo menos ela pensou um pouco mais, né? Então hoje a gente está vendo aí, para quem está vendo, né, as divulgações da OpenAI, que é a referência, né, esses modelos O, né, O1, O3, né, que são modelos de raciocínio, e os modelos, né, mais tradicionais, LLMs, com transformers, que são 3,5, 4, né, 4O, e agora o 4,5. Né? 4,5, que lançou ontem, inclusive, né? Isso. Legal. E, Enio, você chegou a ter contato de estudar um pouco aquele famoso paper dos Transformers? Se puder explicar um pouquinho pro pessoal o porquê do nome Transformers, que foi lá dar o nome, né, do GPT, né, dentro do ChatGPT, para o pessoal ter uma ideia um pouquinho mais dessa parte técnica. Cara, eu te falar que eu estudei, mas eu não sei se eu vou me arriscar a explicar muito no detalhe, né? Porque eu dei uma estudada ali, mas prefiro não entrar tanto no detalhe, com certeza. Senão vai ter muita gente falando, pô, cara, isso aqui você não falou certo. Mas assim, em suma, né, a gente sabe que a gente tem um princípio, né, da atenção ali, né? Então, assim, ele vai sempre buscar, né, uma melhor correlação de vetores ali, né? Então ele vai buscar, cara, como que a gente consegue achar a melhor correlação daquelas palavras para antecipar as próximas palavras, né? Uhum. Então, esse mecanismo de atenção foi o grande tchan
desse paper, né? Que é, cara, como que você consegue prever, né, melhores tokens e que façam sentido, né? Então chega uma hora que você, cada vez que você vai aproximando de uma melhor palavra, vai tendo uma pequena recompensinha ali e ele vai sentindo, então quer dizer que toda hora que vier isso, esses neurônios aqui são os melhores para responder as próximas palavras, né? E por aí vai. Chega uma hora que ele vai aprendendo qual que é o melhor caminho e ele começa a predizer, né? Ou seja, tem um mecanismo de atenção mais adequado para isso, né? Mas, como eu te falei, como eu não sou um cientista de dados profundo, né? Mas prefiro... dá só ter uma ideia, né? Porque a gente tem esse episódio, né? Que foi a escrita, né, do paper Transformers, né, pela equipe lá do Google, né, que hoje alguns até voltaram para o Google depois, mas que o Google perdeu uma grande oportunidade, né, porque talvez poderia estar o Google no lugar da OpenAI, né, mas eles viram lá material, assim, de um monte de cientista reunido, fazendo material, não botaram muita fé, talvez acho que não apostaram no projeto, né, não tenho todos os detalhes, e esse pessoal foi saindo, alguns foram criar a OpenAI, o cara principal lá, que é um israelense, saiu também, montou uma empresa, depois ele montou a Character AI e a OpenAI nasceu e revolucionou o mundo. E depois a Google teve que pagar uma fortuna para esse israelense voltar pro Google lá para tentar dar uma equilibrada no negócio, porque a OpenAI balançou demais o mercado e agora a gente vê, né, toda semana, eu diria que tem pelo menos 2 LLMs novas sendo lançadas, né? Nós estamos gravando um episódio aqui na semana onde foi lançado o Sonnet 3.7 na segunda-feira, que já está na plataforma da ChatVolt, né? Que eu já usei, é muito boa. É muito bom, né? O 3.5 já era muito bom, mas o 3.7 ele vem com um tchan, assim, muito melhor de conversa melhor que um humano, na verdade, né? Eu diria que conversa melhor do que muito humano, muito bem treinado, que não consegue falar tão bem igual a LLM. E a parte de function call, né, a parte de usar HTTP, né, para chamar a informação de fora, ficou muito estável, muito boa. Os nossos clientes estão adorando, estão usando a plataforma. A gente colocou no mesmo dia, ou no dia seguinte foi lançado. E aí ontem, para combater, né, a Anthropic, a OpenAI, acho que falou assim, vamos antecipar o lançamento desse 4.5 aqui, senão nós vamos perder o mercado. E aí vieram, lançaram por um preço aí quase 30 vezes maior do que o GPT-4. Então, assim, 4O, né? Então tá difícil, tá difícil. Os preços, assim, ficaram quase que proibitivos. Tá quase igual ao nosso café aqui no Brasil, tá o GPT 4.5 de tão caro que tá. Tá, cara. Nossa, tá difícil. E assim, é o que a gente vem observado, né? A gente teve esse evento que foi esse caso do Transformers, mas agora a gente já tá tendo um monte de eventos significativos também, né? Agora, então, hoje, né, a gente viu o que aconteceu aí com a DeepSeek, né? Que foi um boom também, né? Que fez de uma maneira mais eficaz, numa primeira vista, né? Economizou um pouco mais, né? Ativou melhores neurônios, né? Ali da IA. E isso assusta, né? Porque você fala, cara, eu achei que o Transformers era então todo mundo vai lá e compra um monte de servidores, né? GPUs potentes, né? E os caras foram lá e fizeram com uma GPUzinha simples, que era o que eles podiam usar, né? Eles restringiram e falou, cara, então vamos ativar então só esses caminhos aqui, esses neurônios, né? E aí eles conseguiram ter um resultado legal. Aí agora, né, quando a gente fala do Sonnet, ele fala, cara, então vamos aproveitar, já entendi essa nova linha e já tem um time forte, foi lá e já colocou um produto muito bom, né? Então, essa busca, ela vai ficar um negócio, pra gente vai ser muito bom, né? Que lida com tecnologia vai ser... Olha, tem um lado bom e tem um lado ruim, porque o nosso time não aguenta mais lançar atualização na plataforma. São 3 atualizações por semana, de tanta LLM nova que sai. Nós estamos mantendo o ritmo, mas mesmo a gente sendo do mercado, né, trabalhando com inteligência artificial generativa, tá difícil acompanhar, porque você vai escutar uma notícia, tem um lançamento. Aí você entra na internet, tem outro lançamento. Quando você vai ver, aquilo que era lançamento já foi superado por um outro que acabou de sair. Então é muita novidade. Está sendo muito legal. Eu sempre brinco com os nossos clientes que o mundo da IA generativa ele não tem 30 dias no mês, ele tem 3 dias. Então o mês da IA generativa são 3 dias. Porque aconteceria numa economia normal ou no mundo de tecnologia normal, em 30 dias, na IA generativa, na minha opinião, acontece em 3. Cara, porque é tanta coisa que você começa a ver e fala, parece que
o ano já, assim, passou um ano e a gente, na verdade, rolou 2 meses, né? Olhando aqui para o que já realmente aconteceu em 2025, foram 2 meses, mas com tanto lançamento, com tanta novidade, o DeepSeek arrebentando, depois, para não ficar atrás, o Alibaba também foi lá e lançou. Então, assim, é muita coisa acontecendo e as coisas acabam indo muito rápido. Mas vamos mudar um pouquinho agora para falar de projetos, Enio. Eu sei que você faz projetos, assim, enormes na área de IA, na área de dados também, utiliza a nossa plataforma para os seus clientes, usando a ChatVolt. Eu queria ver com você algum projeto recente que você possa abrir, né? Claro, todas as questões de NDAs, confidencialidade e tudo mais, que você possa contar para nós como que foi o projeto, como que você aplicou IA generativa, algum problema legal que você resolveu, sem, claro, abrir os nomes, sem causar nenhum problema com a parte de NDA. Claro, assim, no início ali mesmo, quando eu trabalhava em grandes empresas, né, e a gente queria entrar, né, com plataformas, né, como a ChatVolt nas grandes empresas, né, a gente percebia, seja ali com o ChatGPT e outras, que quando a gente pegava e dava licença para todo mundo, né, e falava, ó, agora vocês usem e não orientava o pessoal, às vezes o pessoal acabava não usando, acabava não ganhando aderência em qualquer plataforma, né? E aí, nas implementações que a gente fez, né, a gente buscou pensar o contrário. A gente pegou primeiro, educou as pessoas, né? E aí quando você fala, educou, então vem falar com o meu board e explicar para eles como é que usa. E no início, nas empresas, o pessoal encaminhava, não, vamos falar com o board, mas eu falava, cara, não quero falar só com o board, eu quero falar com os diretores, com os coordenadores, com os gerentes, coordenadores, e por aí vai, eu quero falar com todo mundo. Não, mas não dá. Eu falei, ué, por que não dá? Você para aí, a gente abre a plataforma e mostra como é que usa, dá um acesso para o pessoal usar, né? E numa dessas implementações, a gente fez assim, numa empresa que, né, não tinha muito uma área de tecnologia, o que é, às vezes, até desafiador, né? Para explicar, para dizer o benefício. E a gente fez várias turmas que a gente falou, cara, a gente quer fazer sessões com vocês e mostrar pro cara que tá na ponta, né? Então, cara, a gente quer o cara navegando, não é o cara vindo e vendo alguém do meu time navegar ali. Não, a gente quer que o cara entre e use, né? Com a gente. E até mostrar a tela usando. Fizemos, cara, se eu não me engano, acho que foi 7 reuniões com grupos aí de 40 pessoas cada. Então era muita gente, né? Porque se eu pegasse e só falasse com o cara lá de cima, ó, pega essa plataforma e distribui para todo mundo, às vezes não ia dar certo, porque a gente não ia garantir a comunicação disso até chegar à ponta. Então, para a ponta, poderia chegar um negócio que eles não iam nem entender, eles iam achar, cara, não sei se é de bebê, ele não sabe nem para que serve. Então, começam umas perguntas ali, cara, eu vou usar isso para uma coisa que não tem nada a ver, entendeu? Uhum. Então, a gente fez essa rotina, educou todo mundo primeiro sobre fundação, literácia do tema, cara, como que funciona, o que é cada coisa, o que é cada sigla, né? O que é um fine tuning, né? O que é uma temperatura, né? Como que você treina uma instrução de um agente? Você não quer fazer? Usa a própria IA para treinar, né? Que isso na ChatVolt tem muito bem feito, né? Quais são as parametrizações que você vai fazer? Quais são as tools que você pode usar? Para que serve cada tool? Só que de uma maneira objetiva, clara e simples, sem entrar no muita tecnologia. Porque no final, qual que era a nossa intenção? É aquilo que eu falei, que veio de um conceito de um livro que eu li de cointeligência, do Ethan Molly, que foi um professor que eu fiz um MBA na Wharton de inteligência artificial, e ele fala, a arte da massificação do uso de IA e daí de uso de ferramentas, você colocar a ferramenta no cara que está na ponta. Ele vai ter essas ideias. Então a gente chegou com esse princípio numa empresa de engenharia, né? Mexer com energia, operação, manutenção. Fizemos esses treinamentos. Beleza. E aí, logo quando a gente faz um treinamento desse, a gente logo cria grupos de WhatsApp ou grupos ali na ferramenta do cliente. E aí fala para ele assim, cara, e aí, pessoal, como é que tá? Estão usando? Segue sugestões. Então a gente vai empurrando. Porque é aquilo, cara.
cara gostou, só que a gente não quer que ele goste, olhe e fique... Nossa, gostei disso, é legal ver o Enio ou outro cara fazendo e mexendo e assistindo. Aí eu falava, não, eu quero ver você usando, né? Resolvendo o problema. Resolvendo. Né? Então tinha treinamento que eu fazia rapidamente. O pessoal, mas agora eu quero você, mostra aí. E puxava alguém que estava ali conhecendo, porque daí a gente já via que o cara tinha que usar na hora, então já testava a usabilidade da ferramenta, se estava legal, se estava rápido, se estava entendível, né? E fácil de usar. E assim, a gente percebeu ali com o ChatVolt que os caras começaram a massificar o uso, até que depois de um mês começou a florar ideias. Aí que é o momento legal. Então, uma dessas ideias, né, eram parques solares ali, então tinha uma equipe de operação que eles tinham que ficar olhando diversos sistemas de câmeras, além de ter a parte patrimonial, de roubo, etc., um dos grandes gargalos de uma empresa que faz manutenção de sistemas solares, por exemplo, é o crescimento da grama, né? Então, assim, crescer a grama num parque solar começa a tampar as placas, né? Então, começa a fazer sombra na placa solar e fazendo sombra ele perde eficiência, até 30% chega a perder, né? E qual que é o outro ponto? Como essa empresa ela gerenciava vários parques solares, ela tinha uma equipe de manutenção de corte, de grama, limpeza, tal, volante. Então ela ficava movimentando ela. Então, ela ser assertiva no melhor momento de corte, ela ia economizar. Primeiro ponto. Ela ia fazer poeira, porque na hora que você corta a grama voa, então pode impactar. Então tem que planejar muito bem com o cliente o melhor momento, porque quem conhece o setor solar sabe que quando chove ou tá nublado, a geração não é a mesma. Então olha que oportunidade legal de cortar a grama, né? Então, mais um item aqui. Então, organizar essa equipe volante. Saber a melhor janela de corte com o cliente, porque o cliente normalmente paga esse deslocamento, a parte, né? E então tem que saber. E outra, ele vai fazer isso, vai ficar um monte de grama, voa grama, então ele vai ter que dar uma limpada também no parque, né? Como que essa operação ela estava sendo feita? Várias câmeras, volta e meia o operador olhava diversas partes, diversas usinas e falava: eu acho que ali dá para cortar a grama. Por quê? Porque essas usinas, normalmente, você não deixa pessoas locadas lá. É um local que normalmente tem só uma cabinezinha, os equipamentos e mais nada, sabe? Então, eles começaram... conhecendo depois, né, um mês treinando e conhecendo a plataforma de ChatVolt, eles começaram a ver, cara, será que a gente não consegue salvar as imagens em algum local, organizar ali por pastas, né, por plantas solares, fazendas solares, e depois a gente com a IA aí treinar ela, né, para dar uma nota. Que a gente fez um treino com ela que falava assim, olha, você vai dar uma nota de 1 a 5, né? Essa nota de 1 a 5, você vai dizer se é de 0 a 1, se for 5, o cara tem que cortar, tipo assim, nas próximas 2 semanas, se for 4, ele pode cortar no próximo mês, e por aí vai, né? Então a gente fez esse mecanismo e começou a treinar com isso. E eles conseguiram fazer um processo básico ali de automação de TI mesmo, que essas fotos iam para um local e se organizavam nas pastas. Então, o cara de operação ele tinha um agente ali usando o ChatVolt e ele perguntava. Então, ele falou assim, olha, esse agente ele é o especialista de avaliação, né, de manutenção. Gostaria de saber como que está o meu cenário do dia de hoje relacionado a corte de grama nas plantas solares. E ele respondia uma tabela. Então ele falava assim, olha, na data de hoje, para as fotos A, B e C, né, que normalmente você tinha ou às vezes
4 câmeras, então você tinha 4 ou 5 posições normalmente, né, que para cercar o perímetro, porque a câmera ela vem muito para segurança patrimonial. Aí ele ia lá e perguntava, e ele todo dia recebia uma lista disso, né? E agora a gente está vendo que tem operações como tarefas agora, né? Que são mais... que dá para ter todo dia. Ele começou a usar isso e ele apresentou para o CEO dele. Então imagina um cara, um analista júnior, né? Que fazia turno, então ele fez isso à noite, né? Por quê? Ele ficava à noite lá tendo que fazer esse trabalho. Pegar as fotos, analisar, ele tinha que fazer um relatório diário, falando, todo dia analisei a foto 1, 2, 3 e 4, e ficava assim, até que ele conhecendo, ele falou, não, cara, peraí, eu tô à noite aqui, vamos lá, os caras me explicaram isso aqui, deixa eu tentar pegar. Aí ele pegou, deu certo, mostrou pra TI, os caras organizaram essa parte de fazer o salvamento, que é uma coisa de tecnologia à parte, né, e ele apresentou pro CEO, o CEO ficou vislumbrado, porque ele olhou aquilo e falou, cara, eu posso oferecer isso como um produto. Serviço. Porque daí eu ajudo o meu cliente a economizar ainda mais. E ele também, porque quanto mais ele leva a manutenção para frente e faz o momento certo, mais todo mundo vai gastar menos, né? E assim, foi fantástico porque não veio de um cara que sabia de inteligência artificial ou de detecção de imagens que trouxe essa solução. Veio de um cara que estava todo dia tendo que baixar as imagens, analisar e fazer um relatório diário no Excel e preencher aquilo. Nossa, esse exemplo ele me lembra muito um livro que eu li do Yuri Levine, que você deve conhecer. Aquele apaixone-se pelo problema e não pela solução. Um cara, ele tinha um problema, não era como você disse, né, não era um executivo da empresa, mas ele tinha um problema todo dia que ele tinha que resolver ali. Ele foi lá, bolou uma ideia, usou a IA e conseguiu resolver um problema que gerou economia, melhor eficiência na geração de energia e automatizou um processo. E muito possivelmente esse cara foi promovido para cuidar de outra coisa, que viram que o cara podia entregar muito mais do que ficar analisando imagem, sendo que ele colocou IA para analisar a imagem e foi fazer uma atividade muito mais produtiva. E isso mostra, pessoal, como que a gente tem que aplicar IA para resolver problema. E não querer implantar IA somente porque é hype, né? Acho que você deve lidar isso todos os dias executivos te procurando, assim, não, o meu diretor mandou implementar IA e eu preciso implementar IA. Mas na onde? Não interessa, eu só tenho que cumprir o que o cara mandou fazer. Isso acontece no dia a dia? Acontece. E assim, o pessoal chega muito ansioso, né? O pessoal quer começar, quer fazer, quer já sair colocando. E uma das perguntas chatas que a gente faz, né? E tem muito a ver com esse livro, né? Se eu não me engano, ele foi o cara que criou o Waze lá. Isso, ele criou o Waze e outra empresa também unicórnio. Acho que ele é uma das poucas, são acho que 10 ou 11 pessoas no mundo que criaram mais do que um unicórnio. Ele é um cara deles. Legal. E aí, a gente faz perguntas tipo assim, cara, onde que tá pegando? Onde que você está perdendo mais seu tempo, né? Então, por exemplo, tem um livro que eu li e achei fantástico que chama Buy Back Your Time, né? Então, compre novamente seu tempo, né? Então, onde que você quer comprar tempo? Eu acho que essa é a melhor pergunta, né? Você fala assim, cara, você tem o seu tempo custa tanto. Onde você quer comprar tempo? Ou seja, conseguir atividades que está levando mais do seu tempo que pode levar menos, né? De uma maneira inteligente. Porque se o cara não começa pensando assim, ele vai primeiro implementar a tecnologia e depois caçar onde que ele vai achar o ROI, entendeu? Aí não dá certo. Isso não dá certo. E assim, para quem já mexeu com projetos, por exemplo, de RPA, sabe muito bem como que isso era tocado, né? O cara chegava, uma empresa de RPA, sem nada contra, mas, por exemplo, o cara chegava lá e falava assim, olha, analisei os seus processos e já vi que você vai ter um ROI de, cara, 2 milhões no ano, pode ficar tranquilo, porque eu vou colocar aqui, isso aqui, você não vai precisar fazer isso, e faziam um tabelão de ROI. E aí você que é executivo na época e não conhecia de IA e nem tinha tão fácil, falava assim, eu não posso, eu tô perdendo meu tempo, eu tenho que botar isso pra dentro. Olha que projetão, eu vou chegar bater meta, eu vou chegar lá e falar assim, cara, olha aqui, eu vou automatizar isso aqui, é 6 milhões, eu sou executivo do ano, né? E enquanto o projeto tava acontecendo,
Ele era o executivo do ano mesmo, porque enquanto não ia para operação, tava, nossa, o negócio tá funcionando e tal, beleza. Aí o negócio começou a funcionar. Aí vai checar o ROI. Aí vai checar e vai falar assim, nossa, mas aquele processo que você fazia, ou aquele grupo de pessoas lá que você falou que dava pra gente desalocar ou transferir, ah, não, a gente colocou eles lá, fazer outra coisa. Não, mas vocês não desligaram, ou mudaram de área, ou tiraram do seu de custo? Ah, não, é que agora, com esse RPA, agora a gente já tá fazendo outra coisa. Aí o tempo, ele foi para outro lado, entendeu? Não teve redução de despesa, de custo, nem aumento de eficiência. Exato, e aí esperava-se, né, 1 ano para perceber isso. Aí era aquela tristeza no final. Ou seja, era um projeto bem executado, dentro do tempo, dentro do custo. Mas na hora de você ver o benefício, a conta não fechava. E a vantagem que a gente está vendo hoje da IA é que a gente consegue provar rápido isso, né? Então, cara, testa aí. Pô, não deu certo? Beleza. Cara, não vai dar certo, vamos ter que estudar mais, estuda com mais cautela e volta, né? Então, quando a gente vai levar para essa conversa com executivos, um dos pontos que a gente questiona é muito isso, é onde você está perdendo tempo. Não você, mas onde que a sua equipe está perdendo tempo. Tempo, qualidade, onde você quer ganhar qualidade, né? Porque tem esse outro fator. Hoje a IA ajuda também a você verificar um relatório de alguém que está emitindo, né? Então, aqui tem outra história legal também que a ChatVolt ajudou. Então, existia um cliente que tinha que mandar relatórios para órgãos grandes de energia, órgãos de saúde, e que normalmente quem montava esses relatórios eram caras júnior. Então, às vezes, tinha erros, não tinha análise. Só de colocar um agente de IA para incrementar de uma maneira saudável e técnica ali, já melhorava demais, né? Então, cara, onde que eu tenho dispêndio de tempo, onde que eu posso melhorar a qualidade, né? E um terceiro caso que era, depois que você melhorou isso, qualidade, tempo, por que você não investe isso e oferece como uma oferta de valor para o seu negócio, né? Porque às vezes uma ferramenta interna, ela pode ser externa, então ela pode ser um valor a mais. Então, assim, que nem o caso que a gente falou de imagem. Ele fazia isso de uma maneira com pessoas, né? Ah, eu vou aqui, a pessoa vai e tal. A partir do momento que ele forneceu inteligência pro cliente, falou, cara, eu vou te colocar essa plataforma, esse agente que seja, ela vai te oferecer um melhor momento para você fazer uma manutenção. Então ele deixou de ter um custo grande de equipe, ele vendeu um produto com uma margem maior, usando IA, se diferenciou porque o cliente vai começar a olhar e falar assim, nossa, esses caras estão na frente da tecnologia naquele setor, no caso de energia. Então esses caras, eles já estão trazendo IA para o setor de energia. Que caras que estão fazendo isso ainda? São poucos, entendeu? E não foi, cara, foram empresas que foram pé no chão e falaram, cara, vamos aprender para depois executar. Então, uma das coisas que eu falo muito com os executivos é, cara, coloca a galera para se mexer, coloca para usar, né? E eu falo assim, você executivo que está querendo, você usa no dia a dia, né? Ele não usa, eu mexi lá tal, mas cara, faz parte do seu dia a dia, né? Ou seja, você chega a um ponto que você recebe um boleto, você tem preguiça de copiar e você coloca no chat GPT a imagem, tira o texto do boleto, que daí o cara... Então assim, o cara tem que, às vezes, viver esse negócio, né? Uhum. Porque se ele não vive, como é que ele quer que o resto viva, né? Então, esse é o ponto que eu falo, cara, vamos levar para todos ali. Não tem por que ficar só na camada de executivos, porque às vezes as melhores ideias não estão nessa camada. É duro falar isso, é duro. Às vezes custa o emprego do cara, mas as melhores ideias normalmente não estão nessa camada. Às vezes estão aqui as melhores comunicações, os melhores acordos, né? Os melhores apoios. Mas IA hoje, cara, a ideia pode aflorar em qualquer lugar, né? Isso eu concordo plenamente com você. Tanto que a gente teve uma experiência recente agora no mês de fevereiro, uma grande empresa da área de varejo, ela nos procurou pedindo um treinamento da nossa plataforma
para o time operacional da empresa deles, umas 40, 50 pessoas. A gente fez uma semana, 2 horas por dia de treinamento, explicando o que era a plataforma, quais eram os conceitos básicos e mão na massa. Criar agentes de IA. Eles criaram 4 agentes de IA ao longo de uma semana. O primeiro dia foi mais teórico e depois 4 dias criando agente de IA para eles depois aplicarem esse conhecimento na área deles, liderado pelo supervisor da área. Então, assim, bom, vocês foram lá, aprenderam, bom, de todos os nossos problemas que tem aqui, que gera muitas horas de trabalho, horas extras às vezes, e a gente não ganha eficiência, o que a gente vai automatizar aqui? E saiu muitos projetos de atendimento, de suporte, de automatizar a parte de onboarding de cliente, de automatizar a parte de análise de crédito, usando agente de IA. Né? Até a gente brinca muito com os nossos clientes, aonde você tiver informação, um processo e uma API, dá para colocar um agente de IA. Você concorda com isso? Total. E às vezes a empresa não tem o processo, né? Tem a informação, não tem o processo, mas quando tem a API, a gente dá um jeito de ajudar o cliente a levantar as informações, o processo e a API, e você consegue fazer isso, né? Então o Enio trouxe vários exemplos aqui que a gente consegue aplicar a inteligência artificial nesses projetos, né? O Enio, conta para mim uma coisa, você tá para lançar um livro, né? Conta para nós um pouquinho aí como que foi essa ideia, como que vai ser esse livro, quando vai ser lançado. Claro, assim, essa ideia do livro, né? Então esse livro a gente está definindo o nome aí, né? Mas deve chamar Diário da IA, né? Ele deve ser lançado aí, se tudo der certo, em junho, tá? A gente está tentando antecipar, né? Mas ele veio muito do seguinte ponto. Eu já li muitos livros de IA, né? Seja os mais técnicos, seja os menos técnicos, tal. Grande maioria, cara, ele faz aquela historinha do, teve lá o AlphaGo, né, ganhou no xadrez, aí vai indo, aí teve o ChatGPT, aí tem todos os benefícios, tal. Aí eu comecei a ler 1, 2, 3 livros, falei, cara, mas isso aqui tá muito igual, e às vezes não é tão profundo quanto, às vezes, uma pessoa que quer entender mais profundamente, e também, às vezes, não mostra muito o negócio ali, porque ele dá a mesma história e são todos iguais. Aí eu comecei a pensar o dia a dia e como que a gente traz essa filosofia, né? E aí, com muitos mentorados conversam comigo, eles perguntam assim, cara, qual que é o curso que eu tenho que fazer de IA, né? Qual que é uma pós-graduação que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que ir para fora, tenho que gastar e investir para eu aprender IA, né? E isso tem várias respostas, né? Você pode, lógico, dá para fazer curso, dá para ter, tem muita coisa aberta, né? Ou fuçar e mexer. Só que eu vi que existe essa dúvida do pessoal em como entrar e buscar esse mercado. E muitas pessoas acham que elas têm que saber muito para entrar nesse mercado e às vezes desistem. Então, por exemplo, hoje, você concorda que se eu falar, cara, eu quero ser um médico, eu vou ter que estudar muito, né, para ter confiança para fazer os processos e tal. Mas em IA, logicamente, você tem que estudar, tem que saber o que fazer, mas tem muita implementação que você consegue fazer sem risco e dar implementação e dar resultado num curto prazo. Então, eu falei, tem muita gente com dúvida nisso. E que às vezes não vai solucionar fazendo um curso ou fazendo uma pós-graduação, ou vendo um vídeo. A pessoa, ela tem que viver IA, né? Então ela tem que viver isso no sangue dela, no dia a dia dela. Então a IA hoje, ela não é meramente um curso ou uma pós-graduação, ou eu vi uma palestra, ou eu fui num evento de IA e agora sei IA. Esse CIA, como você falou, a série de atualizações que vocês publicam, a comunidade bombando o tempo inteiro, porque o tempo inteiro o mercado está soltando, né, novidades, muito mais do que a gente estudar, a gente precisa viver IA. A gente precisa ter isso no dia a dia. E aí a ideia desse livro veio muito inspirado em outros sucessos que estão tendo aí com outros temas, que é, cara, como que eu consigo ter um contato próximo, por exemplo, com uma filosofia que eu quero, ou um contato muito próximo com a religião que eu quero. E também entra um pouco, né, do que às vezes a gente tem um pouco de preguiça de conseguir sentar e ler também, né?
e pega aquela responsabilidade e fala, nossa, eu estou lendo um livro, né? Então esse é o meu livro que eu estou lendo. E aí a gente percebeu que, cara, se todo dia o cara ele conseguir ler uma parte ali, né, seja na manhã ou no final do dia, ele lê um trecho, ele vai estar galgando um pedacinho nesse conhecimento de IA. Então, como que a gente fez? A gente estruturou em meses, né? A gente estruturou em meses a estrutura de diversos temas que são relevantes em IA, né? Então, são temas que são importantes. Então, ética, né, IA em determinado setor, né, segurança, o conceito de cointeligência, o conceito de AGI e superinteligência. Então, a gente trouxe uma série de conceitos que ficam siglinhas aí pipocando no nosso dia a dia, a gente fica ansioso, eu preciso saber o que é Transformer, agora eu preciso saber o que é superinteligência, ai meu Deus, agora chegou outro tema. E a pessoa fica desesperada, a gente fez um guia para ele atemporal. Então, assim, se ele chegar e, eu vou abrir hoje nessa data, você vai ter aquele conhecimento, você não vai precisar ler antes nem depois, né? E também você fala, eu gosto mais desse tema, eu quero explorar esse mês. Você vai conseguir ver também esse mês. E então são pílulas diárias ali, para todo dia você estar em contato, né, com isso. A ordem você decide, mas tem a ordem normal de que dia é hoje, vou ler, beleza. Perdi 2 dias, eu leio um pouquinho os 2 e já estou antenado. E assim, o ponto é que também a gente traz frases de grandes pensadores e grandes pessoas desses tantos livros que eu li também de IA. Então, a gente vai falar de um tema, vai ter uma frase relevante, vai ter uma explicação do tema e vai ter exemplos, né? Exemplos reais de como que aquilo afeta o dia a dia, né? E essa é a forma que é uma resposta a essa pergunta que me fazem muito, de cara, como que eu começo, como que eu entro, eu gostei da sua jornada, como é que eu faço, me passa aí o que eu tenho que estudar, entendeu? Que podcast que eu tenho que escutar. Então, lógico, tem muitas referências boas, só que para a pessoa que gosta de ler, né, e tem interesse, logicamente, né, a pessoa vai ter que gostar de ter um livro em casa, ter que comprar um livro, né? Então, ela consegue ter um guia de falar, cara, eu estou ficando antenado disso. Lógico, isso não vai substituir as atualizações de notícias, porque a gente está falando de um livro que tem um corte no tempo e que a gente vai colocar aquilo de uma maneira estruturada e organizada. Mas vai fazer com que o cara ele entenda essa jornada e ele viva isso no dia a dia, né? Então ele vai estar lá no metrô, vai ler um pouquinho, vai estar antenado, vai ter um assunto para ele chegar no trabalho e já vai saber, né, o que falar, né, ou puxar ali uma ideia com o time dele ou com o chefe dele, o líder dele, né? Então veio muito nesse ponto. E como a gente também teve o advento de tantas tecnologias, a gente fez alguns capítulos especiais para também explicar o que foi essa da DeepSeek, o que foi essas outras coisas, porque assim, é por isso que eu tô na pressão lá, eu falei, cara, vamos publicar isso logo, porque muda muita coisa, só que tem muita base ali, né? Então tem muita fundação, muita base nisso que para a pessoa que está começando ou quer tá antenada de diversos ramos e competências no tema, ela vai conseguir de uma maneira suave. Então, às vezes, é muito mais fácil você ler uma página todo dia do que você pegar e ler um monte e, às vezes, não gostar e se perder. Então, tem um pouco essa pegada de ser um diário, né? Que bacana, parabéns, porque agora realmente escrever um livro é uma responsabilidade muito grande, um trabalho muito árduo, né? Ainda mais com a agenda lotada igual você tem. Mas reforça mais uma vez para o pessoal o nome do livro e você deu uma previsão de mais ou menos junho o lançamento? Junho, isso. Qual o nome do livro? Reforça para o pessoal lembrar na hora de buscar. O livro é Diário da IA, né? Ele ainda não está disponível para busca, a gente está trabalhando nessa publicação, mas deve estar aí disponível por volta de junho, né? A gente vai lançar num grande evento aí de IA no Brasil. Com certeza, eu vou estar lá para presenciar e vai ser um prazer muito grande. E eu acho que você faz um papel muito importante, né? No Brasil, a gente não vai conseguir construir chips, não vai conseguir ter uma fábrica de chips para desenvolver inteligência artificial no Brasil. A gente também não vai conseguir ter a nossa grande empresa de cloud para competir com a AWS da vida, ou com a Microsoft, ou com a Google. Acho que essa guerra a gente já perdeu. Mas se a gente usar a tecnologia que está sendo criada
mesmo que seja lá fora, e muita coisa sendo bacana criada aqui no Brasil, como o pessoal da Maritac AI, que fez o Sabiá 3, o Sabiazinho e tudo mais. Mas se a gente ensinar os brasileiros a tirar o melhor proveito da IA e gerar resultado nas empresas, né, gerar negócios, né, gerar PIB, acho que a gente já fez a nossa parte, né? E a gente precisa tirar o Brasil da segunda divisão, né, pelo menos no mundo da IA, gerando resultado. E é uma tecnologia que está acessível a todo mundo, né? Diferente de quando foi lançada lá a energia elétrica, né, demorou assim, décadas, né? Às vezes em alguns lugares até um século para se chegar a uma energia elétrica naquele local e a pessoa poder usufruir da tecnologia. A IA generativa ela é muito fácil, porque como ela está na internet, ela está disponível para todo mundo. No primeiro mês a gente tinha mais de 100 milhões de usuários no ChatGPT, né? No 3.0 quando foi lançado, né? Então assim, é uma coisa muito acessível, pessoal. E a IA generativa ela vem para mudar o jogo da empresa que quiser realmente resolver problemas com IA. Não é para seguir o hype, não é para implementar a IA só para cumprir o objetivo estratégico da sua empresa. Não, você tem que falar assim, bom, onde está o meu problema? É em vendas? É na parte de suporte? É em alguma automação de processos usando IA? É isso que você tem que aplicar IA generativa. E, Anil, como você conhece bastante, né, tanto da parte de IA tradicional, né, aquela mais antiga, machine learning, preditivo, a parte de automação de máquinas e tudo mais, e também conhece muito da IA generativa, teve um papel muito importante aí em grandes empresas, conhecendo desse cenário, né, de IA generativa que você conhece bem, conhecendo a plataforma ChatVolt, todos os recursos dela, quais problemas você acha que o pessoal que está nos assistindo na sua pequena empresa, na sua empresa média, ou até mesmo numa empresa grande, eles conseguem resolver aplicando IA generativa, por exemplo, com uma plataforma igual da ChatVolt, na sua experiência? Bom, eu vejo que grandes problemas que a grande maioria das empresas possuem hoje está muito pautado ali em trabalhos manuais, né? Então, cara, o que a gente precisa gerar de documentação, gerar um insight, gerar novos criativos, né? Então, artes, né? Entre outras coisas. E principalmente uma coisa que é muito facilitada ali no caso da ChatVolt é essa camada de integração, né? Então, integrar soluções de IA com Instagram, WhatsApp, entre outros que a plataforma já possui, é um desafio, né? É um desafio. Então, tem muita gente que acaba usando, né, onboarding de profissionais pelo WhatsApp, mas depois tem que colocar numa planilha, depois subir no sistema, aí esse sistema não conecta com o sistema de pagamento, e aí aumenta gente, e isso é um problema que eu tenho certeza que na grande maioria das empresas possui esse problema, né? Então, o ponto que eu vejo é, de fato, começar a utilizar, né, processos de melhores onboardings, né, seja ali para entradas de demanda, onboard de funcionários, né, e respostas ali a tickets, por exemplo, na qual você consegue livrar um pouco o transbordo para o humano, né? Então, dá uma olhada na sua base de conhecimento, olha lá todos os tickets que você atendeu, por exemplo. Será que 80% desses tickets no 80/20 ali, ele não consegue ser atendido, né? Então, eu tenho certeza, né? A gente tem diversos clientes aí que conseguiu nesse ponto. Então, as empresas têm que começar a olhar nesse sentido. Será que eu preciso fazer aquela atividade de novo, da mesma forma? Esse questionamento agora com a AI, plataformas como a ChatVolt, tem que ser feito diariamente pelo executivo, né? Pô, você fez isso uma vez, você fez um documento de causa raiz de um incidente. Será que não tem como a gente fazer de uma maneira melhor? Esse incidente já aconteceu? Você tem uma base de conhecimento? Será que a gente não consegue pegar isso e já criar respostas mais rápidas? Ah, beleza. O cliente, como é que ele te aciona num problema? Ah, ele me liga. Pô, será que não dá para você fazer um agente com a ChatVolt que use o WhatsApp para esse atendimento? Já que o cliente ele não vai sair do WhatsApp. Então ele não vai chegar às 9 horas da noite, abrir o computador dele para entrar numa ferramenta de ITSM, de tickets, para mandar para você porque você quer receber na plataforma. Na plataforma. Então, assim, essa é uma realidade do dia a dia. Não adianta a gente esconder. E essa facilidade que eu vejo aí que a ChatVolt tem
em entregar IAs em diversas ferramentas e diversos componentes que estão no dia, diversos produtos SaaS que estão na mão do dia a dia, como Instagram, né, Telegram, WhatsApp, já de cara já é uma solução que facilita, porque o cara pode usar ali, por exemplo, o ChatGPT, e depois ele vai ter que fazer essa integração, vai ter que ter alguém que conheça, né? E essa integração tem que ser bem feita, né? Então, só de quebrar isso já é uma vantagem enorme. A gente sabe que a grande maioria das empresas usam diversos sistemas muito por conta de não ter uma devida integração. E como, né, o próprio CEO da Microsoft já falou, que a tendência, e ele é um cara que acerta muito, né? O Satya Nadella, que pode ser que o SaaS ele não seja mais o caminho, né? Porque todo mundo foi lá, fez um SaaS, e aí tem outro SaaS, eu vou fazer um processo, eu tenho 3 SaaS, 5 SaaS, né? Por exemplo, tem empresa que, cara, para plataforma de dados tem quase todas. Cara, é a mesma coisa que você tiver uma garagem que você compra o mesmo carro de outras cores, sabe? Você fala, cara, mas velho, muita despesa. Pô, não é possível, você tá com o mesmo carro, né? Então, assim, eu vejo que o uso de agentes hoje pode facilitar nisso, né? Porque a partir do momento que a empresa consegue transformar um SaaS que ela paga, né, e tem que, às vezes paga por licenciamento, usuários, e que aquele SaaS ele está fazendo só uma pontinha da camada de valor, e depois ter que agregar a mão de obra, mandar por e-mail, baixar, e depois colocar no corpo do e-mail, para daí ter o valor real, que é chegar essa informação em alguma área, por exemplo, os agentes eles podem trazer um atalho para isso, né? Então eles podem facilitar. Fechado. Bom, boas dicas, viu, pessoal? Quem precisar então de ajuda é só entrar em contato com a gente que a gente vai ajudar vocês a resolver esses problemas. Mas, além da ChatVolt, a gente tem também a consultoria do Enio, né? Que faz esse trabalho também de assessment, de avaliar os problemas das empresas e implementar soluções. Enio, tem como você falar para nós um pouquinho qual a especialidade da sua consultoria, quais os projetos vocês costumam fazer, que problemas vocês acabam resolvendo no mercado através da sua consultoria? Claro, então assim, a gente apoia muitas empresas, principalmente na camada ali de ser um advisor delas, né? Então a gente trabalha com outras empresas também nisso, né? Então ajudar elas nesse caminho de decidir a melhor tecnologia, né? Já é uma primeira parte, principalmente também nessa camada de inteligência artificial, entender como que a gente pode construir estratégia de inteligência artificial, né? Como que a gente pode também trazer a camada aí com colegas, amigos na camada de dados, né? Então como a gente pode trazer também a expertise de dados para ajudar, porque muitas das vezes a depender da estratégia, na grande maioria das vezes a estratégia de IA, ela tem que estar inevitavelmente correlacionada à estratégia de dados também, né? A gente também apoia no seguinte sentido, a gente ajuda, né, principalmente na parte ali de Data Protection Officer, de segurança também, a gente tem um time que também ajuda nisso, porque também não adianta o cara ele querer, né, ele tá lá implementando uma IA, né, então tem muitos caras que estão lá implementando a IA, e aí o cara tá sofrendo com problema de fraude. E a gente já trabalhou muito tempo com isso, conhece segurança da informação, né? Conhece de privacidade. A gente dá uma mão pro cara, ajuda o cara, né? Fala assim, pô, senão o cara não vai ter, não vai conseguir pensar, né? Ele tá lá, ele tá querendo ajudar no projeto de IA, mas ele tá com um problema que tá sangrando ali, né? Então, e também a gente tem uma turma de mentoria, né? Então, a pessoa que está com dúvida de entrar, né, no setor, não sabe como começar, né, quer orientação, seja ali na parte de inteligência artificial, seja na parte de segurança da informação, tecnologia como um todo, né? A gente tem ajudado muitas pessoas que estão querendo mudar de área, estão querendo um caminho, uma orientação, ou estão ali no dia a dia com algum problema, não sabe se ela tem que estudar tal competência, né? E muitas das vezes a gente ajuda dando orientações de experiência mesmo, né? Então tem caras que às vezes o cara tá no mercado de segurança, o cara quer trabalhar com coisas novas e tal, e às vezes a linha que ele gosta não é onde que vai ter às vezes muita inovação. E às vezes a linha que ele gosta, a pegada dele vai ter que ser uma pegada de suporte,
transporte, de operação, ele não vai ter que se incomodar do cara ligar 9 horas da noite para ele. E quando a gente conversa com as pessoas, nesse programa de mentoring mesmo, né, que o mentor você orienta com experiência, você não fala para fazer, né, porque o cara ele tem lá o contexto dele, a gente não tá lá no dia a dia com ele. Mas uma coisa legal é que a gente observa que muitas das vezes o cara ele fala, não, eu gosto disso, eu gosto desse tema, né, por exemplo, a gente vê muito isso em segurança da informação, né, o cara fala assim, cara, eu quero ser o melhor hacker, eu quero eu sou bom pra caramba. Tá, mas eu quero descobrir vulnerabilidade em código e tal. Eu falo assim, tá, mas você já codou? Você gosta de codar, de escrever código? Não gosto. Eu coloco numa ferramenta e passo o relatório pros caras. Eu falei assim, cara, você acha que... Como que o cara deve estar recebendo isso? Se ele sabe que você não gosta, você não faz isso. Então, assim, pra você ser o diferencial aqui, você tem que gostar, você tem que ser um ótimo desenvolvedor para achar vulnerabilidade para o cara que já é bom, né? E aí, com reflexões assim, as pessoas começam a se achar melhor, né? Então elas começam a falar, cara, se eu for um bom cara aqui, aí que vão te ligar mais à noite. Ah, então toda vez que te liga, você não atende porque você não gosta que te liga à noite, pô, então você não pode trabalhar aqui. Então você tem que trabalhar aqui, né? Porque assim, que nem no mundo de segurança que acontece muito. No mundo de segurança, se você é que nem o bombeiro, né? Você tá lá esperando. Se o cara te liga e você fala, pô, os caras me ligaram, né? É que nem o goleiro que não gosta de defender a bola. Cara, faz então sentido, então. Tá errada. Então é um pouco isso que a gente faz, esse apanhado de coisa, mas no final dando valor para os clientes aí com a experiência que a gente tem. Né? Show de bola. E quem precisar também de implementações Chatvolt, o Enio também é um grande especialista junto com a equipe dele. Bom, Enio, a gente caminhando agora um pouquinho para o final, eu queria fazer algumas perguntas difíceis para você. Bom, tecnologia é um negócio que avança muito rápido, a gente discutiu bastante aqui, né? Quando a gente fala de IA generativa, ela avança muito mais rápido ainda, tá? Eu sei que não dá para a gente prever nada, né? Principalmente no mundo de tecnologia e mais ainda difícil na área de inteligência artificial generativa. Mas se você tivesse que fazer uma ou duas apostas em 2025 na área de IA generativa, o que você apostaria que vai acontecer esse ano, que pode mudar o jogo ou que vai direcionar o mercado? O que você acha que pode acontecer em 2025 no mundo da IA generativa? Tá, eu vou falar uma coisa que vai ser diferente do que a maioria vai falar, tá? Eu vejo que a IA generativa ela pode ter um combo com outra tecnologia que pode avançar muito mais, trazendo mais novidades ainda, que é o seguinte, uma tecnologia que eu sempre estudei, sempre tive próxima, né? Sou muito próximo aí até de organizações brasileiras que estão estudando o tema, é a computação quântica, né? Então, a computação quântica, né? Não vou explicar ela aqui, né? Eu acho que dá pra gente ser breve, é que você pode ter uma outra forma de você conseguir computar bits ali, né? Então, aí tem toda a tecnologia por trás. Mas a gente está vendo o movimento das grandes das big techs sobre esse tema. Isso é curioso, porque esse tema, ele já tem grandes empresas lá fora, como o Quantinuum e outros que já estão mexendo com esse tema há muito tempo, né? Só que ele sempre foi um desafio de implementar em produção, né? Sempre foi um desafio implementar em produção, porque tem que ter um dispositivo, estabilidade, tem que estar numa certa temperatura, né? Então, IBM já está também à frente, mexendo com isso há muito tempo, etc. O que aconteceu em 2024, né? E também agora começo de 2025, que é da gente ficar atento? É você ver, primeiro, né? Google falando disso, mais forte. Não que eles não estavam mexendo, mas mais forte, colocando a cara no tema. E agora a Microsoft trazendo uma coisa diferente. Majorana. Que ela, cara, a partir do momento que ela consegue trazer uma estabilidade, alguma coisa mais compacta e estável, isso pode acelerar muito. Se isso for para produção e não for só um estudo, uma simulação, como a gente vê hoje, né? Você fala assim, a gente consegue acessar vários sistemas de simulação que vai dar seus resultados e tal. Então,
por que eu falei disso? Porque eu acho que se isso daqui começar a entrar em produção, não que vá atrapalhar, mas eu acho que vai empoderar mais a IA generativa. Porque se hoje a IA generativa ela avança com base em mais dados que a gente coloca, mais processamento que a gente coloca, né, e formas diferentes da gente ativar, né, seja Transformers, seja outras tecnologias, na hora que a gente tiver um motor muito capacitado e que pense de uma maneira diferente, essa combinação ela pode ser explosiva e fantástica, né? Porque assim, aí a gente, se hoje a gente joga uma informação, a resposta a gente já tem na hora, isso daqui não necessariamente só velocidade, mas principalmente resolução de problemas complexos que a gente tinha que, né? Então, descobrimento de fórmulas químicas, DNAs, entre outras coisas. Então, esse tema é um tema que eu acho que o pessoal vai começar a dar mais atenção, mas que ele é um combo muito forte para a IA generativa, para plugar aí e ser muito poderoso. Num ponto que, se hoje a IA generativa ela já está tendo os modelos de pensamento, reflexão fortes, aqui eles vão trazer muito mais contexto, muito mais aprofundamento, né? Pode, eu concordo plenamente com você, pode mudar o jogo, né? Porque se aquele chip Majorana da Microsoft, né, que é o chip quântico, né, o processador quântico deles, que é minúsculo e segundo eles vai funcionar, vai ser estável, tudo mais, tudo bem que é um protótipo ainda, né, não está em produção, mas ele pode mudar, né, o jogo, né, porque ele vai fazer o processamento em minutos que todos os computadores do mundo seriam necessários para fazer a mesma coisa e levariam anos, né? Então é uma coisa formidável. E realmente pode mudar o jogo até mesmo para a NVIDIA, né? Porque se o pessoal conseguir adaptar a criação de novas LLMs, treinamento de novas LLMs, utilizando essa tecnologia, esse tipo de processamento, não conheço muito da área, mas nossa, vai ser uma mudança. Essa fila talvez dos chips da NVIDIA vai encurtar, né? E vai começar uma fila enorme do outro lado. Mas eu também vi um recente, logo depois da Microsoft, a Amazon também fazendo alguma coisa nessa área. Então assim, nós vamos ter uma briga boa na hora que começar a sair alguma coisa realmente para o mercado em produção. Eu não sei quando isso vai sair, se consegue sair esse ano, mas vai ser uma mudança de patamar, né? Total. E assim, e o tema de inteligência artificial, ele nunca vai sair pauta agora, porque a partir do momento que a gente já está vendo benefícios, né, principalmente no esforço ali dos trabalhos, a tendência é só ficar cada vez mais integrado, né, então cada vez mais rápido. Então eu vejo que, aí falando só de IA mesmo ali, a conexão com outras ferramentas, né, de uma maneira nativa no prompt é o que eu acho que também vai começar a acontecer. Então já tem isso, né, do cara ir lá e pedir uma passagem e o agente IKEA ir lá e conseguir entrar, comprar e trazer para você. Beleza. Lógico que isso vai ter que ser usado, ver se vai dar valor, se a automação completa ela vai mais ajudar do que atrapalhar. Então tem tudo isso que vai ter que ser avaliado, né? Mas eu vejo que agora, além, né, de aumentar o uso de agentes, que já é uma coisa que a gente já está falando há muito tempo, mas principalmente como que os agentes eles vão conseguir integrar com outras ferramentas num ponto de vista de também conseguir executar. Então eu entrei, autentiquei, fiz, aprovou, volta e vou continuando e fazendo, né? Hoje você faz uma parte, mesmo que seja boa, mas você fala, cara, isso aqui o cara podia, ele trouxe para mim a planilha de coisas que eu tenho que faturar, mas ele poderia ter entrado lá e já emitido uma nota para mim, né? Aí começa a entrar uma super tecnologia de IA, pum, sistema legado antigo da empresa, aí bum, não consegue. Aí depois faz um legado, depois coloca aí aqui, depois já aparece outro. Eu acho que o desafio vai ser conseguir percorrer o fluxo de valor inteiro, né? E lógico, isso não vai ser de um dia para o outro, mas quanto mais a IA começar a colocar os sistemas que a gente mais usa em si, né? Então colocar lá Uber, colocar Maps, já tem lá dentro, né? Eu faço compra na Amazon, outro faz a compra em tal supermercado. Começar a colocar isso de maneira que você faça um comando e receba já um negócio bem mastigado e depois você só aprove ou não aprove. Eu acho que essa tende a ser a tendência nos próximos 2 anos, né? Lógico,
o humano no loop ele vai existir, porque senão, se o humano no loop não existir, vai virar também pode virar para o mal, né? Então imagina o cara usando isso para comprar um monte de coisa. Então você tá lá e fala, nossa, invadiram a minha conta do ChatGPT e roubaram meu banco inteiro. Por causa do... Entendeu? Então vai ser um ponto que sempre vai ter que ter esse equilíbrio, né? Tem que ter. Mas uma coisa que eu tô vendo acontecer na prática, né? Principalmente de novembro do ano passado para cá, o volume de empresas nos procurando, fazendo orçamento, implementando agentes de IA e alguns empresários utilizando a nossa plataforma para criar MVPs e criar startups, né? E eu fico abismado como que a ideia sai do papel de um problema para um MVP, para uma startup muito rápido, né? Eu tenho vários casos na ChatVolt, a gente já trouxe alguns aqui, nós vamos trazer outros também. E eu estou indo por uma linha de que estou concordando com o que muitas pessoas já estão falando no mercado, que talvez daqui 2, 3 anos a gente vai ter um número cada vez menor de aplicativos no celular, porque muita coisa vai virar um simples comando de voz, com todas as integrações de API, ou o WhatsApp vai dominar o mundo. Porque, principalmente no Brasil, claro, nos Estados Unidos não é a mesma realidade, mas no Brasil a gente está vendo muitas soluções hoje que você resolve tudo. Você resolve a sua vida pelo WhatsApp, né? A gente tem alguns cases legais na área de supermercados também, que o cara tem um concierge de supermercado no comando de voz. O cara com 3, 4 comandos de voz, ele faz a compra para um churrasco para 10 pessoas na casa dele e passa no mercado para retirar. E ele deu 4 comandos de voz, né? E clicou no botão para pagar um Pix. Então assim, a gente está vendo essa revolução acontecer na palma da nossa mão, com o smartphone, né? Enquanto que a gente demorou ali, talvez 15, 17 anos para o smartphone se tornar popular ou todo mundo ter, a gente está tendo a IA, daqui a pouco, talvez mais 1 ano, 2 anos, todo mundo utilizando IA pelo menos uma vez por dia, IA generativa uma vez por dia, para resolver algum problema ou cortar um atalho ou resolver algum problema de casa com um simples comando de voz, né? Acho que isso tem evoluído muito, né? O que você acha disso tudo? Sim, assim, a China já usa muito isso, né? Que é você começar a transformar os seus apps em super apps, né? Então, é um app que ao invés de ele só fazer uma coisa, ele já conecta, ele já faz algumas coisas e assim, é engraçado isso que você falou, Alex, porque eu olho meu celular hoje, eu quase não... Cara, eu uso, sei lá, 5 aplicativos, né? Só que tá tudo lá. Então eu não apaguei, porque a gente fica, será que apaga? Será a gente que falta? Não sei. Mas eu tô usando mais a busca, ou 5, uma telinha lá com 5 aplicativos só. Então, de fato, cara, e isso tem muito a ver também com o que a gente falou de agentes, né? Porque multiplicou o volume de aplicativos e SaaS. Sim. E isso, naturalmente, você criou uma oferta de valor para o cara que está criando, mas também, às vezes, gera uma complexidade para quem está usando, né? Então, cada vez mais você está usando um outro e eu acho que a tendência é essa. Eu acho que a IA ela pode começar a unir essas pontas, né? Então, às vezes, você não vai precisar abrir 2 aplicativos. Às vezes, você com um comando, e com as devidas autenticações, né? Autorizações, autenticações, e você vai fazer o processo sem precisar ficar um aqui, baixa, indo para lá, né? Então, eu vejo que isso é uma coisa que pode melhorar muito ali os processos das empresas e o dia a dia das pessoas, né? Muita tecnologia, né? E acho que nada disso seria capaz, claro, sem a inteligência artificial generativa, mas sem as APIs, né? Porque, nossa, tudo hoje em dia, a primeira pergunta que a gente faz para os nossos clientes o seu sistema tem API? Então, às vezes, a gente pergunta do problema, depois que o cara fala o problema, a gente já fala assim, legal, agora eu vou começar a pensar na solução. Tem API? Tem. A gente fala, legal, e esse vai dar para resolver. Não tem API, aí vira um simples assistente para tirar dúvida, não vai conectar com nada, não vai executar nada. É bem bacana o quanto a API tomou, né, assim, essa capacidade de poder de ajudar a gente a resolver as coisas com a inteligência da IA generativa, né? E agora, Enio, para a gente poder finalizar, eu queria pedir uma dica para você. O que você daria de dica para o pessoal que quer se manter atualizado no mundo da IA, estudar IA? Ainda não tem o seu livro, né? Mas você pode indicar para nós aí como aprender um pouco com você, que podcasts que você escuta, o que você usa para se atualizar no mundo da IA, porque mesmo trabalhando na área, não deve ser uma tarefa fácil manter-se atualizado, mas dá uma dica para o pessoal e também aproveite para falar um pouquinho das suas redes sociais, como o pessoal pode te encontrar. Claro, então assim, já respondi essa pergunta algumas vezes e eu formulei ela de uma maneira um pouco mais objetiva, né? Então assim, eu vejo que para a pessoa que quer se informar hoje,
você tem aí 3 camadas, né? Então vamos dizer que você tem uma pessoa que ela quer saber muito tecnicamente, ela quer saber um pouco do detalhe, né? Então, assim, eu vejo que tem plataformas, né, como a Deep Learning, que você consegue aprofundar mais, né? Então, são conteúdos gratuitos, né, super refinados com empresas grandes, né? Outra que eu gosto muito, né, que é brasileira, né, que é a Scoras Academy, né? Então, eu sigo muito ali o founder, né, que é o Anderson. É um cara que cara sabe do que ele tá falando, né? Então, ele, assim, a gente não se conhece, mas ele é um cara que eu gosto de ver ali, é um cara muito técnico, muito bom, né? Vejo os cursos deles também, né? Então, são 2 plataformas fortes para o cara que quer, falar ali da parte mais técnica, tá? O cara que tá no meio do caminho, então o cara, às vezes, ele não quer entrar tanto na parte técnica, mas ele quer saber, quer entrar um pouco profundamente, mas saber ali, entrou esse modelo serve para quê, beleza, e de uma maneira mais tranquila, né? Então eu gosto muito do podcast do Hipsters, que agora chama IA Sobre Controle, se eu não me engano. Muito bom. Né? Então eu já escutava o Hipsters há muito tempo, né? Há muito tempo, tô falando, sei lá, 4 anos, 5 anos, falava muito de desenvolvimento, aí veio o tema de IA, comecei a acompanhar, e eu acho que num Summit eles lançaram, então mudaram, e aí colocaram agora... Espero não estar errando, mas eu acho que é IA sobre controle, né? Então, pro cara que tá ali, cara, muita atualização boa, se eu não me engano, na sexta, até na quarta, muita coisa legal, né? Eu escuto quase todos de IA, né? E pro cara ali que quer uma chamadinha rápida para se atualizar, né? Logicamente, tem o canal seu que fala muita coisa, que é muito bom. Mas um cara que eu também aprendi a gostar bem aí é o Danilo Gatto. O Danilo Gatto, ele fala coisas ali rápidas e notícias, mostra rapidinho, ele é muito mão na massa. E cara, eu com essas 3 linhas, né, mais 4 coisas aí, eu, cara, consigo me atualizar muito bem, né? Aí a frequência que você vê cada uma dessas depende, né? Então, por exemplo, às vezes tô num conteúdo mais técnico, né, na Deep Learning ou lá na Scoras Academy, eu falo, cara, deixa eu pegar um tempinho, ler com calma, né? Não dá para às vezes ver só no celular, ter que codar, tentar fazer para aprender, né? Já o IA sob controle, às vezes estou lá passeando com o meu cachorro, consigo escutar, um negócio mais tranquilo, né? O do Danilo eu gosto de às vezes ver, porque o Danilo mostra muito, né? Diferente do IA sob controle, que é mais um bate-papo, né? Os caras são super renomados em podcast. O Danilo gosta de mostrar. Então, olha, cara, olha a imagem que dá pra fazer agora com não sei o quê. Aí é legal porque o cara já mostra ali, né? Assim, eu também faço parte da comunidade dele ali, gosto de ver as coisas. Então, assim, sem nenhum merchan, né? Porque eu não ganho nada com isso, mas são canais que eu gosto muito, né? Legal. E tem também canais de notícias, tem o AI News, que é internacional, né? Mas sempre vai ter muita coisa de fora, então, às vezes... o cara tem que dar uma garimpada lá, mas esses são os que eu recomendo aí. Legal, obrigado pelas dicas. O Danilo Gatto é um grande parceiro nosso, a gente já fez até alguns podcasts, a gente vai convidar ele para um próximo episódio, aí, trazer ele aqui para bater um papo com o pessoal. E Enio, como que o pessoal te encontra nas redes sociais? Bom, eu acho que o principal canal para me encontrar nas redes sociais é o próprio LinkedIn, né? Então, pelo Enio Moraes, né? Então, Enio Moraes, E-N-I-O Moraes, né? Acho que vai ser fácil, não ter tantos nomes aí. Mas ali eu acho que é a principal rede, né? A gente tem também o Instagram, né? Mas eu tô colocando muito a minha filhinha lutando jiu-jitsu hoje, então tá meio bagunçado o Instagram ali por enquanto. Bom, pessoal, e agora, finalizando, quem quiser nos encontrar nas redes sociais, pode encontrar a gente através do Instagram, né, ChatVolt, pode conversar lá com a gente de IA, mandar uma mensagem de áudio ou de texto. Também pode nos encontrar no LinkedIn e também no meu perfil pessoal no LinkedIn, Alexander Barros, pode colocar ChatVolt para facilitar. E para a gente poder finalizar, Enio, suas últimas palavras para a gente poder finalizar o episódio. Claro, pessoal, então assim, é mais agradecer vocês aqui, assim, eu acho que o tema de IA é um tema que eu gosto muito e está no dia a dia de vocês, e me colocar à disposição, quem quiser conversar, tiver alguma dúvida, quiser participar aí também no programa de mentorado, quiser trocar uma ideia sobre o tema de tecnologia e IA, né?
A gente vai lançar o nosso livro, mas ainda não lançamos, então, cara, sintam-se à vontade, manda mensagem lá para mim no LinkedIn, né, que a gente vai estar sempre à disposição para ajudar vocês e foi de fato um prazer estar aqui com vocês, tá? Bom, pessoal, acho que a gente teve um bate-papo muito bacana, parte técnica aqui foi bem legal, falamos um pouquinho de futuro. Então, segue a gente aqui, indique o nosso episódio para todos os seus colegas aí que gostam da área de tecnologia, de inteligência artificial generativa, foi um bate-papo de alto nível e até o próximo episódio. Muito obrigado e um grande abraço.